Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje vamos dar início a mais uma série aqui no canal, que vai ser sobre SolidWorks. Então, esse vai ser o vídeo 1, para você que nunca mexeu na ferramenta antes. Então, beleza. Para começar, essa aqui é a tela inicial do Solid, e a gente vai criar uma nova peça. Então, para isso, a gente vem aqui nesse papelzinho e clica em Nova Peça. Beleza, só dá OK. Então, o programa vai abrir agora a área de trabalho, onde a gente vai fazer as peças em si. Só para apresentar, do lado esquerdo aqui tem a famosa árvore, que a gente tem a origem, que com o tempo vocês vão pegar onde que é bom deixar a origem e tal, vocês vão entender. Aqui onde a gente pode selecionar o material da nossa peça. E tem os 3 planos que a gente pode escolher para usar para modelar. O lateral, superior e o frontal. Aqui em cima a gente tem alguns menus. Então esse aqui é o menu esboço, é o menu recursos. Aí eu tenho aqui o menu esboço e tem outros que a gente pode habilitar. Se não tiver todos esses, você não vai ter, por exemplo, superfície, chapa metálica e edição direta. Esses aqui não ficam de padrão do Solid. É só vir com o botão direito do mouse e marcar o que você quiser habilitar, que ele vai habilitar e vai aparecer a abinha aqui. Então vamos lá, vamos começar alguma coisa assim. Vamos fazer, por exemplo, um cubo. Então, para fazer um cubo, eu tenho que escolher primeiro um plano, porque esse meu cubo não pode ficar voando no espaço, eu tenho que dizer aonde ele está. Então eu vou escolher um plano qualquer, não vai fazer diferença, e vou criar um esboço nele. Um esboço é como se você estivesse literalmente desenhando, é onde você faz os desenhos em 2D, por via de regra. Até tem um esboço 3D, mas vai ficar para um outro vídeo. E a gente faz o desenho 2D e depois a gente trabalha ele com os demais recursos. Então, se eu quero fazer um cubo, eu vou escolher um plano qualquer, que nesse momento não vai fazer diferença, e vou vir aqui em esboço. Lembrando que você tem que sempre clicar onde você quer fazer o esboço. No caso, eu escolhi um plano frontal, antes de clicar na ferramenta esboço. E aí, como eu quero um cubo, que vem de um quadrado, eu vou desenhar um quadrado agora. Eu tenho algumas formas de desenhar retângulos, lembrando que um quadrado é um tipo de retângulo. E eu vou escolher o retângulo central. No retângulo central, eu defino o centro e uma aresta do retângulo. Eu defino o centro e uma aresta do retângulo, que é o que eu acho mais simples nesse caso. Eu poderia definir qualquer um dos outros, como um retângulo de canto, onde eu defino clicando em 2 cantos. Mas eu vou usar o central e posso escolher qualquer lugar para fazer ele, mas eu quero fazer, dessa vez eu vou querer fazer prendendo ele na origem. Só para facilitar e, assim, via de regra, é bom deixar a origem no centro geométrico da peça. Então, por isso que eu escolhi esse retângulo central, porque ele já faz isso automaticamente. Então, isso aqui é um retângulo qualquer, de dimensões aleatórias. Eu posso mexer ele aqui, torcer ele o quanto eu quiser. Então, eu quero definir as medidas dele. Então, eu clico aqui em dimensão inteligente. Eu posso clicar tanto numa aresta, que eu quero definir o tamanho. Vou botar, por exemplo, 100 milímetros. Por que eu sei que está em milímetros? Porque aqui embaixo o meu Solid está configurado em milímetros. Poderia trocar para polegada, centímetro ou metro, mas o meu está em milímetros, que é o que normalmente se usa. E beleza, eu quero agora definir o outro lado. Por quê? Se eu só deixar assim, o meu retângulo ele não está definido. Eu posso, esse lado, essa dimensão está presa por causa do 100 que eu defini, mas essa dimensão aqui eu ainda posso variar. Então o que eu vou fazer é justamente definir essa dimensão. Então eu venho aqui de novo, dimensão inteligente, e dessa vez eu vou clicar, por exemplo, em 2 pontos. Em vez de clicar na aresta, eu vou clicar nesse ponto e nesse ponto. É a mesma coisa, só mostrando 2 formas de fazer isso. Aí eu vou definir 100 também, porque eu quero justamente um cubo. E pronto, já tenho aqui um quadrado. Outra forma que eu poderia fazer isso, posso aqui deletar a medida, e eu posso clicar nessa aresta e nessa aresta, e clicar aqui como sendo igual. Igual. Por quê? Qual a vantagem de fazer dessa forma? Que se eu variar essa medida, botar 50, o resto altera automaticamente. Enquanto da outra forma eu teria que variar as 2 medidas. Então, para quem quer modelar coisas grandes e tal, é legal fazer isso, para evitar ter que fazer
várias alterações e tal, em projetos grandes isso pode dar trabalho. Eu vou botar 100 de novo, ele já atualizou meu esboço. Beleza, eu posso clicar aqui para sair do esboço, ou aqui em cima à esquerda para sair do esboço também. Tá, e agora temos um quadrado no plano frontal. Essas linhas pontilhadas, elas não entram, elas não são consideradas porque elas são para a construção. Então, tudo que é pontilhado, o Solid ignora. Então, beleza. Agora que eu tenho um quadrado, como que eu deixo ele 3D? Como que eu transformo isso num cubo? Eu venho aqui em Recursos. Aí eu estou aqui já com esse esboço ativado, selecionado. E venho fazer uma extrusão por esse recurso aqui chamado Ressalto Base Extrudado. Quando eu clico aqui, ele me abre esse menu com algumas opções. Então, eu quero fazer ele cego até uma superfície, offset de superfície, até o corpo ou plano médio. Nesse vídeo eu vou só ensinar o cego e o plano médio, que é o primeiro vídeo da série. Então, o cego ele vai sair de um plano, no caso aquele plano que eu escolhi, e vai crescer tudo para um lado. Então, se eu botar aqui 100 milímetros, ele sai daquele plano e cresce para um lado. Se eu boto, no caso de plano médio, ele vai pegar 100 milímetros e vai crescer 50 para cada lado. Ele vai distribuir de forma que aquele plano que eu criei fica no meio. De novo, para esse exemplo não faz diferença nenhuma, mas em outros casos a gente se preocupa com a posição da origem, onde ela quer que fique. Então, deixar no centro da peça tende a ser uma boa escolha. Então, para girar a peça, usando a rodinha do mouse, clica nela para baixo e mexe com o mouse. Para dar zoom é rodando a bolinha para frente ou para trás. É bem simples de mexer o Solid. Então, beleza, é isso que eu quero fazer. Agora eu só venho aqui, dou um OK e tenho um cubo. Poderia vir aqui, por exemplo, na aba Material, escolher um material para ele, clicando com o botão direito, Editar Material. Ele vai abrir uma série de materiais padrão do Solid. Você pode criar os seus também. E aí eu vou escolher aqui um aço qualquer para ele. Beleza, ele pode ver que já mudou a aparência dele. Em tese, essa aparência de um aço é o que o Solid acha. E beleza, temos um cubo. Uma coisa que a gente pode fazer, agora que a gente tem essa peça, é estudar ela. Então, eu posso vir aqui em Avaliar e Medida. Então, qual é a distância, qual o tamanho dessa aresta? Eu clico nessa aresta e ele me diz aqui, o comprimento é 100 milímetros. Eu posso soltar aqui, qual é a diagonal do cubo? Então, eu clico nesse vértice, clico nesse vértice, ele já me dá o valor aqui, 173. Beleza, a raiz de 3 é o que a gente esperava. Eu posso cancelar tudo, está selecionado. Qual seria a raiz da face? A diagonal da face. Eu clico nesse vértice, e me dá aqui o valor, que seria o lado da raiz de 2 também. 1,41, que é o que a gente esperava. Então aqui eu posso pegar qualquer medida, não só de linear, mas qual seria a área dessa face. Ele me dá aqui a área, o perímetro, eu posso fazer isso tudo. E posso estudar também as propriedades de massa. Posso vir aqui, ele me dá, sabendo que esse material é um aço, qual é o peso dele? Então ele vem aqui e me diz que a massa é de 8.000 gramas para as dimensões que eu dei. E ele pode dar o volume também, no caso está aqui em milímetros cúbicos, e ele pode me dar os momentos de inércia, tanto no sistema de coordenada do corpo, quanto no sistema de coordenada que eu quiser. Aqui seria no centro de massa, e aqui em outro sistema de coordenada. E eu posso também, por algum motivo, substituir as propriedades de massa. Posso falar, por mais que eu saiba que esse corpo com esse material tem tal peso, eu posso substituir e botar o peso que eu quiser. Então, às vezes, quando você está fazendo alguma modelagem simplificada, que você está excluindo alguns componentes, você pode editar o peso aqui e botar a massa que você quiser que ele tenha. Mesma coisa para o momento de inércia e centro de massa. Então, beleza, aprendemos o recurso de extrusão. E vamos aprender agora o recurso de corte. Então, vamos supor que eu queira fazer um furo nesse cubo. Então, eu venho aqui na ferramenta esboço. E sempre que eu quiser ficar perpendicular a alguma face, eu posso usar o comando Ctrl 8.
Então, eu quero ficar perpendicular a essa face, eu clico nela e aperto Ctrl 8. Aí o Solid já deixa ela perpendicular para mim. Então, eu quero fazer um furo nessa face, eu clico na face, porque é nela que eu quero fazer um furo. Venho aqui na aba Esboço e vou fazer um desenho 2D desse furo. Então, vamos fazer um furo circular mesmo. Clico aqui em círculo de centro. Tem outras opções de círculo também, que seria o círculo de perímetro. Mas eu quero escolher o centro e um ponto da circunferência dele. Então, vou escolher o centro, quero ele no centro da peça. E o raio aqui eu posso botar qualquer coisa e depois eu defino. Se eu quisesse fazer o furo em outro lugar, eu posso clicar em outro lugar, para fazer o centro, mexo aqui o raio e defino a posição deles com dimensão inteligente. Então eu posso botar que do centro do furo até essa face tem 20 milímetros, que do centro do furo até essa aresta, ou a face de cima, tem 20 também, e que o diâmetro do furo é de 15. Então, beleza, tem um esboço aqui. E agora a mesma coisa para esse outro, ele já está preso na origem, se eu quiser arrastar ele eu não consigo. Esse símbolozinho verde significa que ele está coincidente, no caso com a origem. Então eu não consigo arrastar. Se eu quiser arrastar, eu clico aqui com o botão direito e apago esse verdinho. Então eu vou definir só o diâmetro, vou deixar 30 mesmo. E beleza, pode ver que está tudo pretinho, que é porque está definido. Então eu vou sair do esboço. Tenho um cubo com esses desenhos aqui. E agora, para fazer o furo, eu venho aqui em Recursos, venho em Corte Extrudado. Aí eu posso clicar ou nos desenhos aqui de cada furo, se eu quiser dar, por exemplo, profundidade diferente para cada um, ou posso vir aqui nessa árvore e selecionar o esboço 2, que é o caso desse esboço, e ele já vai selecionar tudo automaticamente. O furo pode ser passante, em que ele vai atravessar a peça toda, como está ilustrado aqui nesse esboço. Posso até dar OK para ele mostrar. Então, os dois furos estão atravessando toda a peça. Se eu quiser editar qualquer recurso, é só clicar aqui com o botão direito e ele vai me dar a opção de editar tanto o recurso quanto o esboço. Então, eu vou mexer no recurso, que é um corte extrudado, e não quero mais fazer um corte passante. Posso fazer cego. O que é cego? É um furo que tem fim. Então, eu posso fazer ele indo até metade do corpo, por exemplo. Então, é um furo que só vai até essa região. Se eu quiser ver a peça, uma vista de corte, eu posso clicar nesse símbolo aqui de vista de seção. E eu posso escolher, por exemplo, qual plano eu quero cortar e posso ajustar a posição dele aqui. Posso deixar inclinado ou não. Então eu vou deixar inclinado assim e vou dar um OK. Então a gente pode ver que realmente a nossa peça está cortada e tem só até a metade. Mas cuidado que esse corte aqui na diagonal ele não existe. Ele só está aqui para a gente ver, mas a peça não tem esse formato triangular. É só para a gente ver. E para cancelar isso é só clicar aqui de novo, que já volta ao cubo furado. Então esse vídeo vai ficando por aqui, é bem simplesinho mesmo, é o primeiro da série. Só dando uma passada geral pelo Solid, mostrando os principais recursos e a ideia dele. Daqui a pouco vai sair o vídeo 2 com mais recursos e a gente vai aprendendo mais, beleza? Valeu, até a próxima!